Lá em Mateus 24, versos 1 e 2, é dito que Jesus ele sai do templo, ele está na última semana de vida dele aqui na terra, e quando ele sai do templo de Jerusalém e vai se retirando, os seus discípulos se aproximam dele e começam a mostrar as construções do templo. O templo de Jerusalém era magnífico. Herodes, ele havia feito reformas no segundo templo, assim chamado, né? Que, enfim, deixaram ali aquela construção incrível. E os discípulos estão mostrando para Jesus e falando, olha que incrível isso. Jesus, então, olha para os seus discípulos, no verso 2, você provavelmente conhece essa história, e ele diz, você está vendo tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Basicamente, Jesus diz, tudo isso vai ser destruído. Nesse momento, os discípulos de Jesus continuam seguindo ele, e ao Jesus se assentar no Monte das Oliveiras, eles chegam para Jesus no privado, cochicham lá com Jesus o seguinte, mestre, dize-nos quando sucederão estas coisas. E aqui vem um detalhe legal, né? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Na cabeça dos discípulos, a ideia de uma destruição do templo de Jerusalém era equivalente à volta de Jesus e o fim dos tempos. Porque para eles não parece ser concebível pensar no templo sendo destruído e o mundo não acabando. Então eles perguntam para Jesus, o Senhor disse que tudo isso vai acabar. Então me diga os sinais dessas coisas que o Senhor falou, destruição do templo, da tua vinda e da consumação dos séculos. E Jesus começa a descrever os sinais, e nós não vamos abordar isso hoje. Você provavelmente conhece o texto aqui de Mateus 24, que vai seguir, mas basicamente Jesus descreve uma realidade em que o mundo estaria em um caos. Religiosamente falando, várias doutrinas complicadas, com base em elementos que nós mesmos discutimos nessa série, várias pessoas com cristianismos próprios, doutrinas vãs de homens e etc. Uma realidade social muito complicada, não há mais amor dentro da sociedade. Luta, perseguição, entrega entre filho, pai e por aí vai. E, finalmente, também uma realidade natural complicada. Então, o mundo padeceria com fomes, terremotos, enfim, muito caos acontecendo, muitos problemas. Quando Jesus ele termina de falar todas essas partes desses sinais específicos, Jesus começa a trazer algumas orientações a partir do versinho 15, que são muito interessantes para a gente refletir, e são essas orientações que nós vamos pensar mais hoje. Depois de falar sobre como a realidade seria, seja antes da destruição do templo, que aconteceria no ano 70, seja na vinda de Jesus e no fim dos tempos, ele começa a trazer alguns detalhes sobre como eu e você temos que nos comportar diante da compreensão de que Cristo voltaria quando essa realidade se mantivesse. Vamos ler então a partir do verso 15? Nós vamos ler alguns versos, depois refletindo e pensando a respeito. Olha Jesus dizendo, quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, quem lê, entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, quem estiver sobre o eirado, sobre não é o telhado, o terraço, quem estiver sobre o terraço, não desça tirar de casa coisa alguma, e quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem jamais haverá. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. E continua. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acredites, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vos tenho predito. E ele encerra até o verso 28. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim é de ser a vinda do Filho do Homem. E Jesus encerra.
Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Esse texto traz detalhes muito interessantes sobre o nosso comportamento. O primeiro deles é que Jesus, ele apresenta marcos de identificação de que a profecia vai estar a ponto de se cumprir. Ele começa nesse ponto, no verso 15, dizendo o seguinte: quando vocês virem o abominável da desolação que o profeta Daniel falou, aí ele começa a descrever as coisas. O que isso deve nos trazer de reflexão? O primeiro ponto é, não adianta você ter uma atitude de vigilância ou de expectativa de que algo vai acontecer antes que os marcadores proféticos te mostrem que aquilo está a ponto de acontecer. Consegue entender? Se não há marcadores proféticos te dizendo que aquilo vai acontecer, não faz sentido você se mostrar vigilante. Ou, como comumente acontece, se mostrar alarmado. Deixa eu dar um exemplo prático para você entender. Nós temos, no Apocalipse, por exemplo, uma progressão das profecias. Ou seja, começa uma coisa, depois acontece outra e por aí vai. Ok? Não faz sentido, por exemplo, você olhar para o mundo afora e, não sei, ver uma notícia de que a água está se tornando em sangue. E aí você pensar, são as pragas do Apocalipse. Por que não são as pragas do Apocalipse? Porque tem marcos proféticos que devem acontecer antes disso e que claramente não aconteceram. Entende? E isso traz uma repercussão que é o seguinte: se você não conhece os marcos proféticos, você dificilmente vai conseguir perceber que está a ponto de acontecer. Não precisa responder para não ficar feio. Para você que é cristão há muito tempo, se você for cristão há pouco tempo, ou ainda não se decidiu por cristianismo, está tudo certo você não saber ainda. Mas para você que é cristão há muito tempo, o que é esse abominável da desolação que o profeta Daniel falou e Jesus mencionou? Porque, por exemplo, aqui o marco é esse. Quando vier o abominável da desolação que o profeta Daniel mencionou, onde que Daniel menciona isso? Você se lembra? Você entende esse ponto? Porque perceba, se você não conhecer também o marco profético, dificilmente você vai conseguir agir como você deveria agir. Então, o primeiro ponto para a gente pensar, quando a gente pensa em fim dos tempos, retorno de Jesus, nós precisamos nos atentar para a sequência das profecias, para que a gente tenha uma compreensão racional e um comportamento racional a partir daí. E isso só vai acontecer se você conhecer das profecias. Se você não conhecer, você pode ter o risco de se envolver em um dos problemas que Jesus vai citar e a gente já vai ler e refletir. A gente já leu e vai refletir. O que Jesus continua dizendo a partir do verso 16? Quando vocês verem os marcos proféticos acontecendo, olha o que ele vai dizer. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado, não desça para tirar nada. Se você estiver no campo, não volta para pegar uma peça de roupa. Só vai. Faz o que eu disse para você fazer. E aí vem o ponto que eu comentei. Se você é um cristão sonolento, letárgico, morto, em primeiro lugar, dificilmente você vai perceber que tem um marco profético acontecendo. Em primeiro lugar. Mas quando acontecer, o que Jesus fala? Não tem tempo para você voltar e ficar pensando nas coisas. É para fazer. Porque senão você vai sofrer. Coisas que você não precisaria sofrer. Consegue entender? Quando você é um cristão que está preparado, você vai olhar para aquela situação acontecendo e vai falar, eu sei o que eu devo fazer. E você vai fazer. Sem nem se desesperar. É agora. Então vamos lá. Porque não tem mais tempo de voltar, de parar para pensar. Tem uma conversa que eu e a Mai, vez ou outra, nós temos, que é até interessante assim. Nós temos, como igreja, uma compreensão sobre o fim dos tempos muito clara, assim, muito evidente. E a gente conversando essa semana mesmo, nós conversamos sobre isso e falamos assim, é até estranho, assim, por exemplo, a gente não tem um plano concreto do que fazer
Não sei se saiu os decretos de morte hoje, por exemplo. O que a gente vai fazer? Isso não é ficar alarmado ao ponto, nossa, eu vou ficar desesperado e etc. Mas você percebe? É um pouco estranho assim, a gente nem pensar sobre o que eu faria. Se você visse, por exemplo, os decretos de morte saindo hoje, e para quem não conhece ainda de profecias, são marcos de que uma perseguição vai começar. Se saísse e acontecesse hoje, o que você faria hoje? Percebe? É meio estranho a gente não se atentar tanto para isso. Mas, enfim, Jesus vai falar, então, que um crente sonolento, ele vai passar por problemas. O crente, portanto, ele precisa estar vigilante para entender que, quando acontecer, tem algo que ele precisa fazer, para que ele não sofra por isso. E, nesse contexto, nós vemos o verso 19. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. É até um ponto para poder pensar, né? Jesus falando, olha, quem estiver com criança pequena, ou ali na barriga ainda, vai ter um problema maior. E aí, para você que está grávido, tem criança pequena, você já pensou sobre isso? Como você vai lidar com essa questão, caso acontecesse? Só que o mais interessante mesmo é o que vai se dando a partir do verso 20 e 21 ainda nesse contexto. É quando Jesus vira e fala, orai para que a vossa fuga não se dê no inverno e nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação e etc., como nunca aconteceu ou vai acontecer. Nesse contexto é importante você perceber o seguinte, mesmo que o dia e a hora, nós vamos ver isso, ninguém sabe, só Deus sabe. E mesmo que nesse momento nós estejamos avisados de como devemos nos comportar, ainda assim, o cuidado de Deus vai permanecer. E Deus, ele coloca de alguma forma o seguinte, olha, ore e peça a Deus para que ele ajude vocês no processo, para que não se dê no inverno, por exemplo. Aqui no Brasil faz pouca diferença isso, mas onde o inverno é muito rigoroso, faz todo sentido. Outro ponto interessante é Jesus utilizando uma questão tradicional do judaísmo, que não se dê no sábado, por exemplo, as restrições que os judeus tinham no sábado. Mas isso não é interessante porque os judeus tinham restrições, é interessante porque ele imagina que os servos deles, os seguidores dele, continuariam guardando o sábado. E por isso tome cuidado para que não aconteça quando... Enfim, tome cuidado, não, ore para que não aconteça no sábado e etc. Mas, enfim, isso demonstra uma união entre o preparo do crente e a certeza de que Deus está lá para te ajudar. E para você orar para que isso aconteça. Para que Deus continue cuidando de você. Então, basicamente, o primeiro ponto que Jesus ele menciona é o seguinte. Conheça os marcos proféticos. E quando você conhecer esses marcos, seja um cristão vigilante para reconhecê-los e agir a partir daí. Porque se você for um cristão sonolento, você vai sofrer. Você vai padecer o que você não precisaria padecer. E lembre-se que nesse processo Deus está ao teu lado. Mas, enquanto a gente olha para isso, a gente pode acabar correndo o risco de, ao invés de nos tornarmos cristãos vigilantes, nós nos tornarmos cristãos alarmados. Sabe o que é um cristão alarmado? É aquele cristão, como eu mencionei antes, ele desconhece os marcos proféticos e quando ele vê, por exemplo, um vídeo no WhatsApp com aquela música tenebrosa, mostrando umas coisas que ele nem sabe se estão acontecendo ou não, ele já dispara para todo mundo e fala, olha, está acontecendo. Sabe? Aquele cristão que ele não analisa os fatos à luz das profecias para poder se preparar ou para poder agir a partir daí. Mas sim, desconsiderando as profecias, ele olha algo que lhe foi apresentado de forma alarmante e ele age ou responde aquilo também totalmente alarmado. Coisa que pouco edifica, porque isso não prepara ele para agir e nem para poder ajudar os outros a agir. Nesse contexto, Jesus ele vai dizer, diante desse risco, né, no verso 23, e então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. O que Jesus está dizendo? Ele explica o verso 24. Porque vão surgir falsos cristos e falsos profetas. Eles vão operar, inclusive, grandes sinais e prodígios,
para enganar, se fosse possível, até os eleitos. O que Jesus está dizendo? Quanto mais nos aproximamos do fim, mais pessoas vão vir falando um monte de besteira a respeito do fim dos tempos. E se você não conhecer as profecias bíblicas, se você não for o cristão vigilante, talvez você seja um cristão alarmado, que chega alguém com uma voz impactante, com um ruído ali, uma música tenebrosa, e você já fica com medo e vai mostrando para todo mundo e vive uma vida desesperadora, alarmada, algo que é totalmente contrário à vontade de Deus. E qual que é o risco disso? Você vai sofrer também um processo que você não precisaria sofrer. E é até interessante, porque Jesus ele vai dizer, olha, se alguém chegar para vocês e falar, Jesus está ali, ele está chegando e etc., não acreditem neles, por quê? Porque Jesus explicou, todo mundo vai ver. Ele diz, porque assim como um trovão, assim como um relâmpago, que sai de um lado para o outro e todo mundo vê, assim vai ser a vinda do Filho do Homem. O que Jesus está explicando aqui para você? Dizendo o seguinte, eu apresentei na minha revelação para vocês as informações necessárias para você saber como se portar quando Cristo voltar. Então, quando alguém chegar para vocês e falar qualquer coisa a respeito do fim dos tempos, olha para a revelação. Aquilo faz sentido com base na revelação? Considere. E vá ajustando sua vida, porque você sabe que vai acontecer. Agora, aquilo não se aplica, fica tranquilo. E mesmo se aquilo se aplicar, lembre o seguinte, cumpra aquilo que Deus te orientou a fazer. Tenha certeza que Deus está no controle. O próprio Jesus vai explicar, se aquele tempo não fosse abreviado, ninguém iria se salvar. Então, no fim das contas, é a graça de Deus que vai te ajudar no processo. Você não precisa se alarmar, ficar desesperado. Só que não cabe também sonolência. Não saber o que está acontecendo. Entende? O que então Jesus está orientando? Guarda isso bem na sua cabecinha aí. O cristão não precisa viver uma vida alarmada. E você não pode ouvir o que cada ou qualquer pessoa fala a respeito da vinda de Jesus e surtar a partir disso. Isso não é saudável, não faz bem. E não vai fazer bem para você. Porque isso pode te trazer até muitos problemas. Isso pode te fazer cair em descrédito quanto às pessoas ao seu redor. Isso pode, enfim, te impossibilitar de pregar o evangelho, por exemplo. Quer dizer, então, que você vai simplesmente olhar algo acontecendo no mundo e vai falar, isso não tem nada a ver, de antemão, vou rejeitar tudo. Também não, porque uma vida sonolenta, letárgica, morta, é totalmente negativa também. Como que você tem que se portar como cristão? Em primeiro lugar, conhecer as profecias sobre o fim dos tempos. Conhecer os marcos proféticos. E, a partir daí, analisar criticamente, sinceramente, os fatos históricos e ver se aquilo se adequa ou não àquilo que Deus apresentou nas profecias. E, a partir daí, você agir com clareza, certeza e calma, sabendo que Deus está cuidando de você e está orientando o processo. Nem uma pessoa letárgica e morta, que desconsidera tudo o que está acontecendo no nosso mundo. Nem uma pessoa alarmada que não pode ver um vídeo no WhatsApp que já sai compartilhando para todo mundo antes de sequer pensar um segundinho se aquilo se aplica ou não à doutrina bíblica. É a base do culto racional, da compreensão de um cristão que se apega à vontade de Deus e que vive em prol disso. Jesus ele termina esse primeiro discurso, no verso 28, essa primeira etapa do discurso, dizendo, onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Claramente, linguagem metafórica para dizer o seguinte, onde tem fumaça, tem fogo. Então, analise, porque se tudo indicar que é aquilo, provavelmente é aquilo. Mas se nada indicar que é aquilo, provavelmente não é aquilo. Entende? Então lembre dessa questão, especialmente os marcos ali temporais. Analise em profundidade as profecias bíblicas. Porque senão, por exemplo, olha um risco grande que tem, só para eu comentar com os irmãos. E eu vou pedir perdão antecipadamente,
porque eu sei que estou falando para muitas pessoas aqui e online que estão ainda num processo de estudos. Então, pode dizer que você tem uma opinião contrária à minha agora, mas eu quero te apresentar como exemplo. Qualquer coisa, a gente pode explicar com mais tempo essa questão. Mas, por exemplo, quando a gente fala de marca na besta, biblicamente falando, e depois você pode ler Apocalipse 13, para isso ficar bem claro para você. Nós falamos de um processo de adoração. O tempo inteiro. Aqueles que adoram a besta recebem a marca da besta. Certo? E se você olhar Apocalipse também, de 4 a 7, e você vê principalmente o selamento do povo de Deus, você vê que em contrapartida à marca da besta, que tem a ver com uma adoração à besta, você tem aqueles que recebem a marca do Deus vivo, ou o selo do Deus vivo, que tem a ver com a adoração ao Deus vivo. O processo todo aqui tem a ver com adoração, que nós já estudamos aqui. Você reconhecer Deus como Ele é. Parar de servir a você mesmo, de viver como você quer e viver como Deus quer. E aí vai chegar no momento que Deus ele vai reconhecer o mundo inteiro e vai determinar, esses aqui escolheram me servir, recebe o selo de Deus. Esses escolheram me rejeitar. Eles seguem aquele modelo de adoração da besta que ela recebe do dragão, de Satanás, que é um modelo de rebelião, onde cada um vive como quer. E aí Deus vai marcá-los também. Ou melhor, não é bem Deus, né? Eles vão ser marcados também. Não tem nada a ver com chip. Não tem nada a ver com... E mesmo se tiver um aspecto concreto como um chip, um pedaço de papel ou o que for, a questão vai muito além desse aspecto concreto. Tem a ver com uma decisão que você toma na tua vida de adorar e servir a Deus ou não. Mesmo se aquilo se colocar como um aspecto concreto, como um chip ou o que for. Mas inicialmente não tem nada a ver com isso. E qual que é o problema? Às vezes a gente se apega a essa informação que não tem lastro com a Bíblia, e ao invés de eu ficar pensando se eu estou adorando a Deus ou a mim mesmo, se eu estou entrando na rebelião ou como súdito e servo de Deus, eu fico olhando assim se, enfim, onde que esse chip vai aparecer. Antes eram os cartões de crédito, né, na virada do milênio. Aí depois veio, sei lá, na vacina. Aí depois veio em tal coisa. Eu nem estou entrando no mérito se cartão de crédito, a vacina é bom ou ruim. Não é isso. Só estou te dizendo que se você não reconhece realmente a profecia, você incorre na possibilidade, você cai na possibilidade de não se apegar àquilo que importa e ficar se apegando a coisas que, no mínimo, ou melhor, no máximo, são apenas reflexões concretas daquilo que importa. No máximo. Entende? E aí, se você não conhece as profecias bíblicas e você não é um cristão vigilante, você passa por problemas. Porque ou você vai se tornar aquele cristão também que olha e fala, não, nada tem a ver com nada. Ou você olha e se torna aquele cristão que vê qualquer informaçãozinha e é isso, nossa, olha aqui e tal. Entende? Vamos seguir então, lendo ainda a partir do verso 29, nosso tempo seguindo. Verso 29, então, o que Jesus vai dizer? E logo depois desses dias, logo em seguida, a tribulação que vai vir, o sol vai se escurecer, a lua não vai dar a sua claridade, as estrelas vão cair do firmamento, chuva de meteoros e etc. E os poderes do céu serão abalados, e então vai aparecer no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombetas, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Ou seja, por exemplo, Jesus só vai voltar depois que essa perseguição acontecer. Então, você está achando que Jesus vai despontar amanhã? Se alguém virar para você e falar, olha, Jesus está voltando agora mesmo, está descendo aqui do céu, não está, por quê? Porque não teve uma perseguição. Está entendendo? A questão dos marcos proféticos, que é importante a gente saber. Olha o verso 32 em diante. Jesus vai trazer uma parábola que eu acho muito boa, muito interessante. O que ele vai dizer? Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. A gente, acho que quase nem tem figueira aqui no Brasil. Mas a ideia é,
Quando está brotando aquela árvore, tem na casa da Soninha, então. Aí vocês visitem lá a Soninha e vejam. Quando está soltando as folhas, o verão está chegando. O verão de lá, né? Enfim. Mas a questão é, numa compreensão coletiva lá, quando aquela árvore estava com seus ramos se renovando, o verão estava chegando. E aí o que Jesus vai dizer? Assim também vós, quando vocês virem acontecerem essas coisas, sabei que está próximo às portas. E em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Agora Jesus está falando sobre a destruição do templo. Lembra que eu falei? Que os discípulos confundem poucas coisas. Jesus está dando informação das duas. E ele vai continuar. Vai passar o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos, ninguém, só o Pai. Pois assim como foi, olha o detalhe, nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até no dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam. Senão, quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também na vinda do Filho do Homem. E eu li esse texto com vocês quando a gente estudou, né? Se Jesus voltar hoje, o que você fez e etc. O que Jesus ele vai falar? Não cabe você ser um cristão alarmista, desesperado o tempo inteiro. Mas também não cabe você ser um cristão sonolento, letárgico. Preste atenção nos sinais. Para prestar atenção, você precisa conhecer. Sem conhecer, provavelmente, você vai viver como o povo antediluviano. E quando você menos se der conta, Jesus estará voltando. E o pior é que quando Cristo realmente aparecer nas nuvens dos céus, esse selamento, essas marcas que eu comentei antes, já vai ter acontecido e a sua vida já vai estar determinada ali, o seu futuro. Então, essa compreensão é essencial para que você não corra o risco de se perder, nem de viver uma vida apavorada e alarmada, e nem de viver uma vida em que, quando acontecer, você não vai perceber. E o que Jesus ele continua no verso 40? E então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Basicamente, Jesus dizendo, vai ter gente que vai ser salva, vai ter gente que não. E, portanto, o que ele diz? Vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Vigiai. Sejam cristãos vigilantes. Conheçam as profecias. Fiquem atentos a elas, com um olhar crítico e não alarmado. E aí eu volto a te falar daquele ponto que eu comentei a princípio. Se você visse o decreto de morte, por exemplo, saindo hoje, o que você faria amanhã? Porque um cristão vigilante, ele parece considerar essas coisas. E pensar assim, por exemplo, qual que é meu plano? Não que eu vou me alarmar, vender tudo, ir para o meio do mato. Nem é isso que a profecia diz para você fazer. Mas considerar, sabe? Tá preparado. Com calma, tranquilo, sabendo que Deus vai guiar no processo, mas pensando realmente, o que eu vou fazer? Como vai ser o caminho? Eu quero ler com vocês só do verso 45 até o verso 51, que aqui Jesus encerra, trazendo a última lição a respeito desses pontos. Depois de você ser um cristão vigilante, que não é alarmado, não é letárgico ou sonolento, o que Jesus ele te orienta também? E essa parte também é muito legal. Tudo que Jesus fala é incrível, né? Versinho 45, o que ele vai dizer? Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. E em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu Senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros, e a comer e beber com ébrios, com bêbados, né? Virá o Senhor daquele servo em dia em que não o espere, em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. O que essa história de Jesus está dizendo? Ele simula a existência de um Senhor que viaja, sai, e ele deixa um servo cuidando dos seus conservos, dos outros que também são servos. Qual que é a obrigação dele? Cuidar dos demais.
Quando esse senhor chega, duas situações possíveis. Uma, esse servo fez o que devia, cuidou dos seus conservos. E então, ele o retribui e o permite viver bem. Segunda situação possível, esse servo espancou os conservos, porque o senhor estava demorando. Ficou vivendo com bêbados, ou seja, com pessoa que não está nem aí para nada. E esse entra no grupo dos hipócritas, que são castigados pelo Senhor. Acho que você já entendeu a aplicação disso, mas eu vou te falar também para ficar claro para todo mundo. Jesus, quando ele vai para os céus depois de ressuscitar, ele deixa uma missão para todo mundo que é crente, para todos os servos dele. Qual que é a missão? Ide por todo mundo, pregai, batizai, ensinai, anuncie o reino, cuide das pessoas. No restante, no capítulo 25, você tem histórias incríveis, uma delas, inclusive, falando que quando Cristo voltar, ele vai separar uns para um lado e outros para o outro, e quando uns daqueles que estão do lado dos perdidos virarem para Jesus e falar, mas Senhor, nós pregamos, expulsamos demônio em seu nome, a gente fez tantas coisas. O que Jesus vai dizer? Eu não conheço vocês porque vocês não cuidaram daqueles que precisavam. Vocês não apresentaram o meu reino. Eu não os conheço. É basicamente essa ideia, Jesus dizendo o seguinte, quando você se torna um cristão vigilante, você sabe que Cristo pode voltar a qualquer momento. Você não é um cristão alarmado que fica surtado com tudo, mas você estuda as profecias, entende que Jesus está voltando, que o destino das pessoas é determinado a partir daquilo que elas escolherem viver. Você é convidado por Cristo a cuidar das pessoas e apresentar o reino para elas. E se você não fizer isso, e ao contrário, você maltratar as pessoas, você viver uma vida como bêbado, que ele vai usar o exemplo, como se nada disso fosse acontecer, Jesus, ele te colocará dentro do grupo dos hipócritas. Pessoas que disseram que eram servos dele, mas que não viveram como tais. Há uma responsabilidade muito grande para você, quando você se decidir por ser cristão. Você tem a responsabilidade de cuidar daqueles que, como um dia você esteve perdido, estão perdidos e necessitam conhecer o reino de Deus. Não é porque Cristo, para você, pode estar demorando voltar. Eu já comentei isso com vocês antes, né? Na Bíblia, nos é dito que Deus ele experimenta o tempo diferente da gente. Pedro usa, não é uma equação matemática exata, mas ele usa a imagem de que 1000 anos para nós é como se fosse um dia para Deus. Sabe? Aquela ideia igual do cachorro, que a gente fala que 1 ano, 7 anos do cachorro é como se fosse 1 ano para a gente, sabe? Porque eles vivem menos, mais ou menos essa ideia. Então pensa, vamos usar como se fosse um cálculo matemático, que não é exatamente, é mais uma ideia que Pedro vai lançar. Esse mundo tem 6, 7 mil anos de existência. É como se na perspectiva de Deus fossem 6, 7 dias, desde que ele criou lá Adão e Eva. 1 semana é muito para você? Para mim não é. Passou a última semana que eu nem vi com tanto trabalho. Para Jesus é como se fosse uma semana desde que criou. Desde que ele veio e morreu por nós, é como se fosse 2 dias. Não é um cálculo matemático exato, é uma ideia. Jesus não está demorando para voltar. Não na perspectiva dele, né? Mas se você ainda se confundir achando que está, e você, por alguma razão, achar que Deus, ele, enfim, não está voltando, então vou viver como se não importasse, você vai ter um problemão. E eu não te aconselho viver assim. O que eu te aconselho fazer? Seguindo o que Jesus ensinou. Seja um cristão vigilante. Conheça os marcos proféticos. Viva de forma coerente a isso, sem alarmismo. Quando você vê um vídeo lá no WhatsApp, nas redes sociais, analisa com base nas profecias para ver se aquilo faz sentido. Porque nós estamos vivendo momentos que sim, muitas coisas que estão acontecendo no mundo fazem sentido. Estão se aplicando nas profecias. Às vezes aquilo nem está acontecendo mesmo, né? As informações que a gente acha. Quem dirá está se aplicando às profecias ou não. Mas analise de forma crítica, realista, porque realmente a gente sabe que Jesus vai voltar, que vai acontecer tudo aquilo que as profecias dizem.
mas seja um cristão vigilante, não um cristão alarmado e nem um cristão sonolento. E no fim das contas, quando você for um cristão vigilante, haja como Cristo mandou você agir até que ele voltasse, cuidando dos teus conservos. Lembre tanto que você precisa pregar e anunciar o reino, mas além disso você precisa viver o reino, que é o que Cristo vai ensinar em Mateus 25. Cuidar do pobre, da viúva, do necessitado, do que está preso em nome de Jesus, enfim. Agir como cristão, vivendo o reino, até que o reino realmente aconteça. Que Deus te ajude nessas perguntas que nós fizemos ao longo dessa série, você conseguir se fazer elas, seja nas quartas que estudamos ou diariamente até que Cristo volte, e espero que em muito pouco tempo isso aconteça. Para que quando Cristo voltar, Ele não te pegue desprevenido. Porque não tem razão nenhuma para você viver isso, já que as profecias bíblicas te ensinam sobre o que vai acontecer. E assim Jesus volta, a gente vai para o céu, vive 1000 anos lá no início da nossa eternidade. E depois a gente tem uma eternidade para viver sem os sofrimentos e os problemas desse mundo, vivendo apenas as coisas boas que Deus já nos deixou aqui, mesmo que maculadas pelo pecado. Vivendo a eternidade que Ele planejou para nós desde lá do Éden.